Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Olha lá o texto bíblico. Você está pronto para a gente começar aqui? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A mensagem que eu quero trazer aqui para você é uma boa notícia. Sempre vai ser boa notícia. Sempre vou trazer uma boa notícia para você. Sempre eu vou trazer uma notícia da parte de Deus. E essa mensagem é: fomos chamados para uma vida nova. Olha para quem está do teu lado, agora é sério, agora não é brincadeira não. Fala, fomos chamados para uma vida nova. Vocês levaram a sério, é isso mesmo. Fomos chamados para uma vida nova, é isso aí. Nós fomos chamados para uma vida nova. Você foi chamado para uma vida nova. Que maravilha isso. Que tremendo, que poderoso isso. No meio de não sei quantos bilhões de pessoas, 7, 8 bilhões de pessoas, você conheceu o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Ô, gente, vem comigo aqui, começa a meditar aqui. Você acha que você conheceu a verdade para você ser condenado? Você acha que você conheceu a verdade para você ir para o inferno? Ou você acha que você conheceu a verdade porque Deus deseja salvar você? É claro que o Evangelho, você conheceu a boa notícia, é porque Deus quer salvar e abençoar você, não só você, como a tua casa, a sua família. A minha oração é no nome de Jesus, que Deus encha poderosamente a vida dos pais, da mãe, do pai, para cuidar dos seus filhos, em nome de Jesus. Deus dando sabedoria para você, sabe? Tem herança e legado. Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos, e legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. O que você quer? Ah, meu pai morreu, deixou terra, deixou casa. Ou você quer falar, meu pai era um homem de Deus. A minha mãe era uma mulher de Deus. Querido, Deus tem isso para você, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba isso, deixa legado para os seus filhos. Nós estamos aqui porque outros trouxeram a mensagem, trouxeram a palavra para nós. Que seus filhos sejam como flechas realmente na mão do arqueiro. O que significa isso, pastor? Sendo lançados no alvo, no propósito que Deus tem, em nome de Jesus. Agora, nós estamos aqui, fizemos a leitura, e é realmente isso. Deus tem uma vida nova para mim e para você. Nós conhecemos o Evangelho. O Evangelho chegou para nos salvar. Não conhecemos a palavra para sermos condenados. Não conhecemos para dizer, agora que você já conheceu, beleza. Então você vai morrer, você vai ser condenado. Não, não. A palavra chegou até nós, a salvação chegou até nós. Deus nos chamou para uma nova vida. No versículo 1 que nós estamos aqui, em Romanos 6, diz assim, Paulo faz uma pergunta. Ele diz, olha lá a pergunta no versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Só deixa no versículo 1. Olha o que Paulo diz. Olha a pergunta que ele faz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Pecado, quando você vê na Bíblia, pecado, às vezes não é um assunto muito tão falado nos nossos dias, né? Porque hoje os cultos estão antropocêntrico, o homem no centro, tudo Deus tem que fazer para o homem, tudo Deus tem que abençoar o homem. Se não fazer isso, o homem vai embora da igreja, sair da igreja. E eles falam, pastor, você tem que tomar cuidado de ser muito certo, cara, tem que tomar cuidado de ser muito honesto, porque senão as pessoas não ficam na tua igreja. Meu irmão, eu estou aqui para pregar a palavra, Deus me levantou para pregar a palavra. Paulo disse, se eu fosse tentar agradar a homens, eu não seria pregador do Evangelho. Quando eu preciso trazer o recado que Deus tem para as nossas vidas.
E como mensageiro de Deus, como instrumento de Deus, o Paulo faz essa pergunta: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que é pecado? Errar o alvo, transgredir contra a lei de Deus, fazer aquilo que está fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. Paulo diz: que diremos então? Quando eu falo Paulo, é dirigido pelo Espírito Santo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A pergunta que a gente fica na cabeça é: por que será que Paulo fez essa pergunta? O que será que Paulo estava querendo ensinar isso aqui? Deixa eu te falar, é porque lá no meio tinha gente que estava interpretando errado as pregações e as palavras de Paulo. Lá no meio, naquele contexto, naquele tempo, tinha gente que estava ensinando, ou melhor, tinha gente que estava falando que Paulo ensinava que podia pecar agora à vontade na graça. Pode pecar à vontade. Salvação não perde, peca com vontade, faz o que você quiser, é graça, é graça. Então Paulo ele vem com ensino, e esse ensino ele traz fazendo essa primeira pergunta. Quantos estão ouvindo aqui a palavra? Olha lá a primeira pergunta dele: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Talvez o Paulo começa a trazer essa pergunta, por causa de Romanos 5:20. Vamos lá, Romanos 5:20. A má compreensão de Romanos 5:20. A má interpretação de Romanos 5:20. Na parte B, olha lá. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Olha aqui a parte B. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outras traduções diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez Paulo venha com o versículo, preste muita atenção aqui. No versículo 1 de Romanos 6, pode voltar. Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo vem dizendo isso. O que ele fala? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Provavelmente ele começa a fazer essa pergunta por causa da má compreensão do que ele estava ensinando. O quê? Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, preste bem atenção. O entendimento errado dessa palavra seria o seguinte: quanto mais eu peco, mais aumenta a graça sobre mim. É isso que alguns estavam pensando lá, mas não era o que Paulo estava ensinando. O entendimento é errado, e a conclusão de alguns aí é o quê? Quanto mais eu peco, mais a graça vem sobre mim. Mas eu quero que você preste muita atenção em 2 pontos. Vamos voltar lá no texto que nós estávamos agora. Romanos 5:20. 2 pontos que a gente faz aqui a abordagem. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Agora, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Perceba lá o tempo verbal. Aonde aumentou o pecado, transbordou. Aumentou o pecado, transbordou. Não é aonde aumenta o pecado, transborda a graça. Eu vou repetir, não é aonde aumenta o pecado, transborda a graça. Esse aumentou e transbordou, isso tem a ver com o passado. Ou seja, o ensino bíblico aqui que Paulo está falando refere-se ao pecado de Adão e à justiça de Cristo. O que Paulo ensina é aonde aumentou o pecado, ou seja, o pecado de Adão, depois veio a lei, depois o que aconteceu? Transbordou a graça, a justiça de Cristo no passado. Esse texto não pode ser compreendido do tipo, aonde eu peco mais graça sobre mim. Eu quero te falar que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Quanto mais peco, mais graça. Não, isso é passado. Quantos entenderam isso? Diga amém. Agora, se assim, ou melhor, sendo assim, o crente que acha que quanto mais ele pecar, mais graça sobre ele, se ele pensa assim, esse crente está muito enganado. Pois o que a Bíblia ensina a respeito do crente que vive pecando é que o crente está correndo sérios riscos. O que a Bíblia ensina não é o quanto mais você peca, mais graça. O que a Bíblia ensina é quanto mais o crente peca, mais risco ele está correndo. Hebreus capítulo 3, versículo 13.
O texto bíblico diz o seguinte, vamos ler aqui, Hebreus 3:13. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Eu estou aqui como instrumento de Deus para encorajar você. Eu estou aqui como instrumento de Deus para encorajar você para andar na justiça. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então perceba bem, quanto mais eu peco, mais graça sobre mim, ensino errado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte, quanto mais o cara se enrasca com o pecado, mais o coração dele se endurece. É isso que a Bíblia está dizendo. A palavra endurecido aqui no texto significa tornar-se obstinado. Isto é, aquele cara que se tornou teimoso, que não deixa se convencer. O coração ficou duro. O efeito do pecado na vida do crente, por isso que eu disse que eu estou pregando para crentes, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que querem caminhar com Jesus. O que acontece? O efeito de uma vida pecado, não quer dizer que vai ser graça superabundante, que eu já expliquei isso para você. Quer dizer que vai ser endurecimento no coração. O crente está correndo riscos. Ouça uma coisa, meus irmãos. O pecado na vida do crente não produz coisas boas, mas sim endurecimento. Quanto mais se leva uma vida de pecado, mais a pessoa está em perigo de se tornar teimosa. Quanto mais se leva uma vida de pecado, mais a pessoa é difícil de ser convencida dos seus erros. Eu pergunto uma coisa para você aqui. Quando nós estamos indo para um caminho errado, quem que tenta nos convencer que o caminho é errado? A resposta é o Espírito Santo. Sim ou não? É o Espírito Santo que tenta nos convencer. Jesus disse que ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós estamos no caminho errado, o que acontece? Ele tenta nos convencer. Agora deixa eu fazer uma perguntinha. E se nós estivermos com o coração endurecidos a ponto de nós não conseguirmos ouvir a voz do Espírito Santo? E se a gente está no caminho errado, ele tenta falar, mas ele já falou tantas vezes, nosso coração se endureceu. Misericórdia. Os outros de fora vendo o quanto a gente... Imagina a situação. Os outros de fora vendo o quanto a gente está errado, mas a gente mesmo não percebe o quanto que a gente está errado. O Espírito Santo fala, a gente não ouve porque a gente está com o coração endurecido. Fala comigo assim, ó, sai fora. Fala misericórdia. Em nome de Jesus eu quero ministrar sobre a tua vida, que Deus te chamou para uma vida nova. Deus te tirou do pecado para que você viva na justiça dele. Deus tem uma vida nova para você. Pode aplaudir a Jesus. Agora, volta em Romanos 6:1, olha lá o texto que nós estávamos lendo. Paulo disse: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2. De maneira nenhuma. Ele faz a pergunta e ele responde. Volta ao versículo 1. Versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Aí Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma. Parece que Paulo está concordando com o meu ensino aqui nessa noite. É que na verdade é o Espírito Santo que é o dono da palavra, que inspira a palavra. Ele fala de maneira nenhuma. Ou seja, esse entendimento que está tendo aí, quanto mais pecado, mais graça, não é por aí não. De maneira nenhuma. Aí ele continua e faz uma indagação, olha lá. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É uma boa notícia para você. Quem é crente aqui nascido de novo? Nós que morremos para o pecado.
que significa, pastor, esse nós, os que morremos para o pecado? Preste atenção aqui, ó. Significa que quando você creu e aceitou a Jesus, você se uniu a Ele em duas coisas. Primeiro, na sua morte, e segundo, na sua ressurreição. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, que o Espírito da graça está dizendo, é que você morreu para a sua velha vida e você ressuscitou para uma nova vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Quem é esse um que morreu por todos? Quem é? Então não morreu só por alguns, só pelos eleitos, ele morreu por todos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Olha lá, logo todos morreram. Sabe o que significa isso? Que nós identificamos com Cristo quando Ele morreu, nós morremos para a nossa velha vida. Quando Cristo ressuscita, nós identificamos com Cristo quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos para uma nova vida. É por isso que se tem alguém aqui dizendo o seguinte: pastor, eu não tive um lar cristão, eu não tive um pai cristão que me ensinou a palavra, eu não tive uma mãe evangélica que me ensinou a palavra, eu não tive isso. Mas você pode começar a partir de você. Você pode chegar e falar: ó, travou aqui, para aqui. O passado de maldição, o passado de vícios, o passado de miséria, o passado disso e aquilo. E a partir daqui, bênçãos sobre bênçãos na minha casa, na minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Olha lá o versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Esse constrange nos prende, nos traz para perto. Faz isso ou não faz? A gente está acostumado com alguns, infelizmente, alguns mensageiros, alguns pregadores, infelizmente, que erraram bastante, não apresentando o amor de Deus realmente, não, mas Deus que se vinga de você, Deus que pune você. Mas na verdade, quando Deus Ele nos resgata, sabe o que Ele faz? Ele morre na cruz primeiro, antes mesmo da gente decidir por Ele. Deus sempre é bom, sua essência é boa. Ele nos constrange com a sua bondade. O amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que Jesus, Cristo, morreu por todos. Logo, todos morreram. Olha o versículo seguinte, o que diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Escute algo aqui. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Jesus. O que é viver para nós mesmos, pastor? É viver satisfazendo as vontades da nossa carne. O que é viver para Jesus, pastor? É viver fazendo a vontade do Espírito Santo. A minha oração é no nome de Jesus, para que você saia daqui capacitado, que você tem, viu? Você é crente, você tem uma graça, você tem um poder agindo em você. E que você entenda isso, venha interagir com essa graça e você comece a vencer as batalhas que até aqui têm vencido você. Em nome de Jesus, você saia daqui consciente dessa graça, desfrutando dessa graça, desse poder, para que você tenha uma nova vida, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus aqui nessa terra. Pastor, viver para nós mesmos é o quê? Viver satisfazendo as vontades da nossa carne.
E viver para Jesus é o quê? Vivendo, fazendo a vontade de Deus. Deus chamou para fazer a vontade dele. Pastor, eu queria saber meu propósito. Eu te apresento, está aqui, ó. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, que somos nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que Jesus morreu por mim e por você? Para que agora vivamos para ele. Romanos capítulo 8, versículo 5. Olha o que o texto diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você é de Cristo, se você tem o Espírito Santo, sabe o que significa? Você está sob o domínio de Deus. Não deixe com que a carne domine você. Você está debaixo do domínio de Deus. Quem vive, conforme o texto diz, quem vive satisfazendo a vontade da sua carne, não pode agradar a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Pensa numa briga constante que acontece na vida do Filho de Deus. Pensa numa batalha constante que acontece na vida do Filho de Deus. Pensa é tijolada, é bazucada, é... Pastor, o que você está falando? Ai, crente, quem é crente sabe do que eu estou falando já. Tem gente que já está entendendo. Que briga é essa, pastor? A briga da nossa carne contra o nosso espírito. É uma luta. É uma luta. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha lá o que diz. Vou esperar você achar aqui para a gente... Gálatas 5,17. Depois de Romanos aí vai ter Coríntios. E aí, Gálatas 5,17. Olha o que diz, preste muita atenção aqui, meu irmão, está valioso isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Se você não entendeu ainda essa luta, essa batalha, eu quero te falar, é isso que como crente vive, debaixo dessa luta, dessa batalha, da carne contra o nosso espírito novo e recriado agora com a natureza de Deus. Mas é uma luta. Conforme você vê aí, olha lá o texto, ó. Eu quero ler com você no 3, a gente vai ler. 1, 2, 3. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contra... Vamos todos. A carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você entendeu isso? Você começa a compreender o que está rolando aí? O que acontece com você? O texto, preste muita atenção, não está ensinando que o Espírito Santo está guerreando contra a sua carne. Não está ensinando que é uma luta do Espírito Santo com a sua carne. Eu falei que a luta é do nosso espírito contra a carne. Mas pastor, ali está com letra maiúscula. Cadê? Pois a carne deseja, olha lá. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Na verdade está tudo com letra maiúscula aí, né? Mas na sua Bíblia está com letra maiúscula. É que no texto que está dizendo o Espírito ali, é o Espírito Santo. Mas o que você precisa entender é que
o que o Espírito Santo e a carne quer é a nossa obediência. Vou explicar isso melhor. A luta é do nosso espírito recriado novo contra a nossa carne. Não é o Espírito Santo que está batalhando com a nossa carne. O Espírito Santo quer a nossa atenção, assim como a carne quer a nossa atenção. Então a luta é por nós. O Espírito Santo nunca vai lutar com ninguém, ele é vencedor, ele ganha todas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? A luta é pela nossa atenção, a luta é pela nossa obediência, a luta é pela nossa resposta. O Espírito Santo, ele quer a nossa obediência, ele quer a nossa atenção. A carne quer a nossa atenção. É por isso que diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe o que isso significa? É mais ou menos assim: o Espírito Santo testifica no teu espírito, vai orar. A carne diz: não vai. É um exemplo só. Ixi, a gente ficaria até o ano que vem falando dos exemplos. O Espírito Santo testifica no teu espírito. O seu espírito é novo. O seu espírito foi recriado. Quem nasceu de novo é uma nova criação. Tem a natureza de Deus dentro, só que a gente está dentro. Quem nasceu de novo aí, o corpo ficou de um lado e o espírito foi andar para o outro lado. Aconteceu isso com você? Não. Você está dentro dessa caixa aí, desse corpo. O pecado condenado na carne. Ou seja, a carne, que é a nossa natureza exterior, não quer orar, quer descansar, quer ficar de boa, deixa de boa. Mas o Espírito testifica no nosso espírito, vai orar. É a disputa de atenção. Vai para a igreja. O Espírito testifica no nosso espírito. Mas a carne, vai não. Começo do ano, todo mundo está de férias. A carne quer te convencer que você não faça as coisas do Espírito. E o Espírito quer te convencer que você não faça as coisas da carne. Quantos estão entendendo isso? Pastor, que luta é essa, hein? Que batalha é essa, hein, pastor? E quando que essa luta vai acabar, pastor? Quando você morrer e ir para o paraíso. Aí acaba essa luta. Ou quando Jesus arrebatar a igreja, corruptível se transformar em incorruptibilidade. Nunca vai acabar, só quando a gente partir para o paraíso. Nossa, hein, pastor? Ó, parabéns, hein? Na sexta-feira, trazer uma mensagem dessa para a minha vida, ó. Valeu, hein? Que notícia, hein? Pastor, então, enquanto estamos nesse corpo, teremos que nos acostumar em ficar caindo em pecados? Querido, a resposta é 1000 vezes não. É claro que não. Ué, pastor, mas o pastor disse que a carne vai querer que eu faça a vontade dela. Sim, eu disse isso. Mas isso não significa que você vai ceder aos impulsos da carne. A boa notícia que eu quero dizer para você aqui é que tem graça para as nossas vidas, para viver uma vida de obediência. Tem essa disputa, mas tem a opção, a única opção do crente é o quê? Viver no poder de Deus para prevalecer sobre as vontades da carne, viver no propósito de Deus para prevalecer sobre a carne. Em nome de Jesus, a minha oração é: isso é possível para mim e para você, em nome de Jesus. Escute uma coisa aqui, ó. Se ceder às vontades da carne, se fazer a vontade da carne fosse inevitável, eu não entendo por que Jesus disse o que disse. Vou repetir. Se ceder, tipo assim, essa disputa vamos perder sempre. Ó, essa disputa aí já era, vamos ceder sempre à tentação. Se isso fosse verdade, eu não entendo porque o que Jesus disse, por que Jesus disse o que disse. Pastor, o que Jesus disse? Mateus 26, 41, olha o que Jesus disse. Mateus 26, 41, ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação.
Olha o que Jesus disse: vigie e ore para que não caia em tentação. Se fosse inevitável, Jesus dizia o seguinte: ó, para que vigiar, para que orar, vocês vão cair de qualquer jeito. Quem está aí? Jesus está dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então não é para você pensar como aqueles romanos crentes estavam pensando, que vamos cair mesmo, e caiu, a graça vai abundar. Não, 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 não. A graça abundou já na desobediência de Adão. Cristo veio, muito mais poderosa a obra de Cristo do que a desobediência de Adão. Agora, o que o texto está querendo nos ensinar, o que Jesus está querendo nos ensinar, que é possível nós levarmos uma vida em obediência à palavra de Deus. Gente, quando eu falo obra da carne, são várias coisas. A gente só pensa na área da sexualidade, também é, mas é várias coisas. Vai colocando as coisas aí, vai pensando nas coisas para que eu não precise citar para você. Invejas, calúnias, enfim, muita coisa, vai pensando. Tem gente que tem tentação numa área, tem gente que tem tentação na outra área, a Bíblia diz que cada um de nós somos tentados de acordo com os nossos desejos. Tem gente que pensa: nossa, pastor, a tentação, olha, é algo sobrenatural. Não, a tentação não é sobrenatural. A tentação é natural. O que é sobrenatural é o escape que Deus nos dá. E aí, se fosse para cair, ficar caindo sempre, porque não tinha como a gente vencer, por que Jesus disse: vigiem e orem, para que não caia em tentação? Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda uma coisa, meu irmão, preste muita atenção nessa frase. Quando nós cedemos às vontades da carne, é porque nós estamos alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. É por isso que deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ouvir e ler a palavra, deixar de vir aos cultos, deixar de orar em línguas para sua edificação, enfim, negligenciar as coisas que nos edificam, pode estar ajudando a nossa carne a sobressair. Eu e você não podemos tirar o pé do acelerador. Acabou, gente. É a nossa vida agora. É a nossa vida. E bom que seja assim. O duro é estar tapado, indo para o buraco, indo para o inferno e sem saber. Não, agora a gente conheceu a verdade, amém? O grande problema é que as pessoas, os crentes, vou falar nós, caímos, cedemos à tentação e depois vamos no trono da graça pedir perdão. Mas a Bíblia diz que o momento oportuno é que a gente vá no trono da graça quando nós estamos sendo tentados. Tem graça sobre nós? Muita. A Bíblia fala que é graça sobre graça. É como onda do mar. Pastor, eu não consigo, pastor. Vai conseguir em nome de Jesus. Você vai aprender a desfrutar dessa graça, desse favor. Só que quando está sendo tentado, tem que ir lá, no trono da graça. Para receber graça, para receber força. Para vencer. O que eu faço, pastor? O que nós devemos fazer? O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 aos Coríntios 9, 24. Olha o que Paulo diz, preste muita atenção aqui. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, ele está falando de um corredor mesmo, de um cara que está correndo, disputando uma Olimpíadas. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Olha o que Paulo está dizendo, e preste atenção aqui comigo, vamos tentar trazer aqui para nós. Numa corrida, quantos ganham o prêmio? O primeiro lugar, quantos ganham? Um. É isso que Paulo está dizendo. Numa corrida, numa disputa, um só que ganha um prêmio.
Aí Paulo, na parte B do versículo, no mesmo versículo, ele diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Não tem só o prêmio só para mim. Não tem só o prêmio para o Lucas. Não tem só o prêmio para a Graciele. Tem o prêmio para nós. E esse prêmio está falando chegar lá, naquele grande dia. Ele está dizendo o seguinte: humanamente falando, numa disputa, numa corrida, um ganha o prêmio. Espiritualmente falando, todos nós devemos correr a fim de alcançar o prêmio. Em nome de Jesus, Silene vai alcançar o prêmio, Tony vai alcançar o prêmio, você vai alcançar o prêmio. Em nome de Jesus, sua família vai alcançar o prêmio. Todos nós vamos alcançar o prêmio. Em nome de Jesus. Você pode crer, você pode levantar a sua mão e dizer: eu creio, eu vou alcançar o prêmio, eu creio em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: você não nasceu de novo para retroceder, você não nasceu de novo para ser como sal, sem sabor, pisado pelos homens, não. Você nasceu de novo para alcançar o prêmio, para chegar até o final, para dizer como Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora o que está me esperando é a coroa. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Agora vem comigo aqui. O cara que ficou em primeiro lugar, humanamente falando agora. Perceba que eu estou indo terra, céu. O cara, humanamente, ganhou em primeiro lugar. Você acha que ele ganhou o primeiro lugar assim? Deus escolheu para eu ganhar o primeiro lugar e pronto. Você acha que ele ganhou o primeiro lugar, tipo assim: alô, é da pizzaria? Sim? Manda uma de calabresa, uma de estrogonofe. A esposa já fala: bem, 4 queijos. Mas quem mais vem em casa? Não, só nós só. Vou comer tudo, lanche, pizza, carne assada e tal. Você acha que o que ganhou em primeiro lugar vivia desse jeito ou ele tinha disciplinas? Hã? Você acha que nós íamos ganhar o prêmio, irmão Lucas Medrado? Você está bem ainda, você está. Mas o que ia ganhar o primeiro lugar é disciplina. É ou não é? Como que um corredor faz? Disciplina. É festinha. Hoje eu não posso. Tem a maratona para dormir cedo. Disciplina. E todo mundo vai. É uma festinha bacana. Eu não posso. Disciplina, porque ele está de olho no prêmio. Aí a Bíblia diz o seguinte: corram de tal modo que alcancem o prêmio. A gente vai correr do que a Bíblia está dizendo? De qualquer maneira? Espiritualmente falando, vai correr de qualquer maneira? Espiritualmente falando, vai correr a vida espiritual sem dedicação nenhuma, sem disciplina nenhuma? Pastor, mas no começo parecia que eu estava melhor. Pastor, quando eu me converti, parecia que eu chorava. Você percebe no começo como que era o começo? Era culto, você vinha, o pastor falava uma coisa, você, eu creio nessa palavra em nome de Jesus, era tudo, você acreditava. Hoje, às vezes, tem pessoas que ficaram críticas demais, tem pessoas que criticam tudo, tem pessoas que ficavam, pastor, eu queria voltar, né? Em nome de Jesus, que você volte no fazer, ou melhor, você volte no primeiro amor. Não é para correr de qualquer maneira, espiritualmente falando, é para correr com disciplina. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos voltar com as disciplinas. Você acha, ai meu Deus do céu, você acha que a carne quer jejuar? Rapaz, meu irmão, não quer por nada. Quando eu estou de jejum, ou melhor, quando não estou de jejum, e eu lembro que eu posso fazer um café e já tomar, pensa numa alegria que dá. Mas e quando eu falo, eu deixo a Bíblia ali e falo, agora eu vou fazer um café para eu tomar, eu lembro que estou de jejum.
Que tristeza. A carne não quer, a carne fica triste, fica chateada. Jejum dá dor de cabeça. Jejuar, às vezes você fica meio, homem quando está com fome, parece que fica meio nervoso. Você fica nervoso, fica brabo. E orar então, você acha que a carne quer que você ora? O Espírito Santo testifica no teu espírito e fala o seguinte, ó. Ore. Como que ele fala, pastor? Ore, uma voz assim. Não, você sente. Não, querido, não é possível. Quando você passa no quarto, sei lá o lugar da oração tua lá, mas quando você passa e você percebe um convite, tipo, vai orar. O que você acha que está fazendo esse convite? É a sua carne, o diabo, Satanás, o demônio? Hã? O que você acha? A não ser o Espírito Santo de Deus. Só o que acontece? Você pensa, é isso aí. É isso aí. Eu vou orar. Mas a carne já começa a tentar te convencer. Você tinha que sair, viu? E na casa do fulano lá, viu? Tem que pagar isso. Tem um suquinho de laranja delicioso na geladeira. Você tem que lavar o carro, viu? Porque se ficar aquela sujeirinha no carro, vai estragar a tinta do carro. E a carne tentando te convencer, você não fazer aquilo que o Espírito te convenceu a fazer. A carne não quer orar. A carne não quer vir para os cultos. A carne não quer dar dízimo, a carne não quer ofertar, porque são práticas da nova criação, são práticas do crente. A carne não quer. Mas, ao contrário do seu passado, que passado é esse? Antes de Cristo, onde nós estávamos mortos em pecados e transgressões, ao contrário, hoje nós não estamos mortos mais em pecados e transgressões. Hoje nós fomos vivificados pelo Espírito Santo. Temos a natureza de Deus dentro de nós. E o nosso espírito, com disciplina, a gente subjuga essa coisa feia que é a carne. Em nome de Jesus, vai acontecer isso. Você vai vencer em nome de Jesus. Olha lá o que Paulo diz. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Sabe que isso nos faz entender que correr de qualquer jeito na vida cristã não alcança o prêmio. Sai fora, rapaz. Eu quero alcançar o prêmio. Meu Deus. Quantos estão entendendo o que a palavra de Deus está nos falando aqui? Olha lá. Corram de tal modo que alcance o prêmio. De tal modo que alcance o prêmio. Em nome de Jesus, que você volte. Se você nunca foi, entre, servindo a Deus. Servindo a Deus de todo o seu coração. Não, a gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. A gente vai ser melhor do que a gente foi ontem. A Bíblia vai continuar sendo a nossa paixão, o nosso desejo. A presença de Deus vai continuar sendo o nosso desejo, a nossa paixão. Os louvores vão tocar em nossas vidas, vão nos fazer chorar, vão nos edificar. Os louvores vão tocar na nossa alma, vão. A frieza não vai tocar nossas vidas em nome de Jesus. Aviva a chama do dom de Deus que está em você, meu irmão. Em nome de Jesus, enquanto eu estou ministrando essas palavras, Deus está mexendo no nosso interior. Estou querendo mandar. O Senhor está mexendo no nosso interior. No nome de Jesus.
Nós não somos mortos espiritualmente, não, nós somos ligados, nós somos nova criação. O teu espírito é novo. Se você é de Deus, o teu espírito é novo, teu espírito foi recriado, teu espírito tem a natureza de Deus. O Espírito Santo e seu Espírito, Deus, são um. O Paulo continua nos ensinando por meio do Espírito Santo, ele diz: vocês não sabem que todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Versículo de número 25. O texto diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. O cara, naturalmente falando, que ganha a corrida, ele está correndo atrás, tem uma disciplina para um prêmio que perece. Agora, Paulo diz: mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ainda o versículo 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. No versículo 26, Paulo diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Versículo 27, olha o que Paulo nos ensina: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que está dizendo aqui? O que Paulo estava dizendo é que ele colocava o seu corpo em severa disciplina a fim de servir a Cristo. Eu vejo pelos olhos da fé você não dando moleza para a sua natureza exterior. Eu vejo pelos olhos da fé você não dando moleza para a carne, para a sua natureza exterior, mas você colocando o seu corpo em rendição a Cristo. Leia aqui o texto, você vai, não leia não. Não, eu vou ler, eu vou para o culto, eu vou sim abrir um jejum, eu vou orar, eu vou tirar um tempo com Deus. É você que é o líder de você mesmo e você tem poder, Deus colocou poder para isso. Romanos 6, versículo 1 a seguir. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Fique em pé. Assim como Cristo, pode acender a luz fazendo um favor, só na hora da oração. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma vida nova. Também nós vivamos uma vida nova. Que vida é essa, pastor? Para a glória do Pai. 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 Vida nova para você em nome de Jesus. Vida nova para você no nome de Jesus. Você não nasceu de novo, não conheceu a Cristo para você continuar nos erros do passado. Não, não. Você foi empoderado, você recebeu a graça de Deus, você recebeu o favor de Deus, você recebeu a natureza de Deus, você é participante da natureza de Deus, seu espírito é novo, seu espírito é recriado, você pode, nós podemos, nós conseguimos viver uma vida aqui nessa terra em obediência ao Senhor Jesus. Se eu disser para você que nós somos salvos, fomos salvos, é verdade.
Se eu disser para você que nós estamos sendo salvos, também é verdade. Se eu disser para você que nós vamos ser salvos, também é verdade. Fomos salvos quando nós fomos justificados, nascemos de novo, nosso espírito foi recriado, fomos salvos da condenação do inferno. Mas agora, o que a Bíblia nos ensina é que nós estamos sendo salvos. Como assim, pastor? Estamos sendo salvos. Agora, Deus já nos libertou da condenação do pecado. Agora Deus nos livrou, através da santificação, do poder do pecado. Coisa que nós não conseguiríamos vencer no passado, coisa que antes de Cristo nós não tínhamos vitória. Agora, por meio de Cristo, nós temos vitória, nós temos agora capacitação. O pecado não nos domina mais, nós morremos para o pecado, para viver uma vida em santidade e obediência à palavra de Deus. Você que é crente, eu preciso que você entenda que você foi salvo, há um poder agindo em você, há um poder que faz você andar em liberdade. A palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto não submeta novamente a um jugo de escravidão. A palavra de Deus está dizendo: você foi liberto, você só vai submeter a um jugo de escravidão se você quiser. Quantos estão aí? Você só cai se você quiser, você só faz se você quiser, você só volta se você quiser. E você vai querer quando? Quando a carne te convencer. Mas em nome de Jesus, que o Espírito sempre convença você a andar em obediência à palavra de Deus. Pode apagar a luz. Eu vejo pelos olhos da fé, no nome de Jesus, você andando em vitória em nome de Jesus.